Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida nessa noite de terça-feira. Reunimos aqui em nome do Senhor Jesus para adorar aquele que está sentado em um alto e sublime trono, o Senhor Jesus. Que bom que você está aí acompanhando esse culto, participando conosco, e eu quero convidá-lo nesse momento a cultuar a Deus, a louvar o nome do Senhor de todo o seu coração. Eu quero orar com você nesse momento e após vamos cantar algumas canções de louvor ao nome do Senhor Jesus. Vamos orar, feche seus olhos e vamos orar a Deus. Deus querido, muito obrigado a Deus por essa noite tão maravilhosa que o Senhor nos dá, mais uma oportunidade de estarmos aqui, reunidos como igreja do Senhor, para te adorar. Que o Senhor, ó Deus, receba toda a honra, toda a glória, toda a adoração, que o Senhor esteja visitando, ó Deus, o teu filho, a tua filha, que agora está em casa, ó Deus, participando conosco desse culto, que a tua doce mão esteja sobre nós, nos guardando, nos dando a tua paz, que o Senhor se agrade de nós, nesse tempo que passaremos aqui, adorando e aprendendo da tua palavra, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Vamos louvar a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém. Nós precisamos um do outro. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. De mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem parar. Amém, amém. Amados irmãos, eu quero ler Salmo 130 para esse momento de oração, momento de intercessão ao nosso Deus. Diz assim, Salmo 130, das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas, pelo romper da manhã. Mais do que os guardas, pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele
copiosa redenção. Ele é quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Nesse momento nós vamos orar, clamarmos ao Senhor e colocarmos diante do altar do nosso Deus as nossas angústias, o nosso sofrimento, os nossos problemas, as nossas causas. Então, se você está aí, nesse momento, participando conosco desse culto e carece de uma graça, de uma bênção do Senhor, coloque-se diante de Deus, ore ao Senhor, peça a Deus. Queremos clamar também e interceder por muitas pessoas que carecem, por muitas pessoas que necessitam, nesse momento, de uma ação poderosa do Senhor. Se você conhece alguém que está passando por lutas, tribulações, quem sabe enfrentando enfermidades, esse é o momento de clamarmos ao Senhor. Então vamos nos colocar diante de Deus e vamos orar. Deus querido, mais uma vez, estamos aqui diante do Senhor. Ó Deus, nos colocamos humildemente diante do teu altar, ó Deus, para clamarmos por tantas pessoas que nesse momento sofrem, pessoas que carecem, ó Deus, da bênção, da graça do Senhor, das misericórdias do Senhor. Deus querido, que o Senhor venha agora liberar uma ordem de cura e restauração sobre a vida daqueles que estão, ó Deus, doentes, pessoas que estão sofrendo, enfrentando, ó Deus, tratamentos, aqueles que estão, ó Deus, internados, que o Senhor tenha misericórdia, traga cura, restauração. Peço ao Senhor, ó Deus, pelas famílias enlutadas. Quantas famílias estão nesse momento sofrendo, estão, ó Deus, enlutadas e precisam do socorro do Senhor, precisam, ó Deus, do bálsamo do Senhor. Tenha misericórdia, ó Deus, que venha o teu Espírito Santo, venha renovar essas vidas, venha dar o conforto do Senhor, em nome de Jesus. Peço a Deus pelas famílias que precisam também de um milagre na área financeira. Quantas e quantas famílias estão, ó Deus, passando por necessidades. Que o Senhor tenha misericórdia, esteja abrindo, ó Deus, portas de emprego, esteja, ó Deus, abençoando o teu povo, em nome do Senhor Jesus, esteja encorajando aquele que já está desanimado, está sem forças, ó Deus, para lutar. Encoraje o teu povo, ó Deus, fortaleça a fé de cada um, que o Senhor, ó Deus, nessa hora venha revestir, ó Deus, o teu povo de poder, de autoridade, venha derramar sobre nós a tua alegria, a tua paz. Oh Deus, eu peço ao Senhor, de uma forma muito especial, por cada família, ó Deus, da Igreja da Barra, cada uma família, ó Deus, que o Senhor esteja guardando, abençoando, fortalecendo os laços familiares, fortalecendo, ó Deus, a espiritualidade de cada um. Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua doce mão esteja sobre a tua igreja, sobre o teu povo, fortalecendo, dando graça e fazendo-nos caminhar em vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Eu vejo agora, Senhor, aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar.
glória do Senhor já vi, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo agora a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Canta pra gente, vai lá. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Amém, aleluia. Amados irmãos, eu quero compartilhar a palavra de Deus que está no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 14, parte B do versículo. Esse é o versículo que você que recebeu a devocional nesse dia. Você que é membro da nossa igreja, membro da primeira igreja da Barra, você deve ter recebido o devocional do mês da família. Nós estamos no mês de maio. Como eu já venho dizendo desde o início do mês, nós não podemos estar na igreja, no templo ou nos grupos familiares, na nossa campanha do mês da família, mas isso não nos impede de buscarmos ao Senhor, de orarmos a Deus, de clamarmos por sabedoria e graça do nosso Deus, para podermos, em família, vivermos uma vida boa e agradável. Esse é o projeto de Deus para mim e para você, para a nossa família, termos uma vida maravilhosa, termos uma vida agradável, não sem sofrimento, nunca sem luta, sem provações, mas uma vida vitoriosa, uma vida cheia das bênçãos do Senhor. Por isso, nesse mês de maio, você precisa buscar o Senhor. Eu sei que você ora, eu sei que você busca a Deus por sua casa, por sua família, mas nesse mês de maio, nós intensificamos as nossas orações, a nossa busca pelo Senhor, a busca por discernimento. E eu quero compartilhar com você no texto de Neemias, capítulo 4, e você já deve ter lido. Eu fiz realmente ali um pequeno comentário, uma pequena devocional e mandei para você nesse dia. E eu quero aqui, nesse momento, compartilhar um pouco mais desse texto propício para nós, um texto que venha falar ao nosso coração nessa noite e principalmente quanto a lutarmos por nossa família. Diz assim a palavra de Deus, Neemias capítulo 4, versículo 14, a partir da parte B do versículo, que diz assim: lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Palavras de Neemias para o povo de Deus que estava em Jerusalém. Você que conhece o livro de Neemias, você sabe que Deus levantara Neemias lá na cidadela de Suzã, lá na Babilônia. Neemias, ele ficou sabendo da situação que Jerusalém estava. Jerusalém estava destruída por causa do cativeiro babilônico. Depois você estuda lá a história do povo de Israel. O povo de Israel tinha sido levado para o cativeiro, já tinha se passado mais de 70 anos. Jerusalém estava destruída, os muros de Jerusalém estavam em pedaços, o templo destruído. E Deus levanta Neemias para uma jornada de fé, uma jornada de reconstrução de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, mas muito além de reconstruir muros, de reformar o templo, aquilo tinha um significado espiritual.
Jerusalém era a cidade de Deus. O templo ficava em Jerusalém. O templo significava a presença de Deus no meio do seu povo. E aí Jerusalém, a cidade de Deus estava destruída, o templo estava destruído, quer dizer que a espiritualidade, a vida espiritual do povo de Israel estava realmente destruída, estava em frangalhos. Neemias volta para reconstruir. Quando ele chega lá, tinha poucas pessoas morando na cidade, um grupo de pessoas pequeno morando na cidade, mas havia muita destruição, muito entulho, muito lixo, muita tristeza. O povo que estava morando ali, eles estavam desanimados, estavam cabisbaixos pela situação. E Neemias, tocado pelo Espírito Santo, começa uma obra de avivamento. Muito mais do que construir muros, era uma obra de despertamento espiritual, um avivamento espiritual, não somente para as pessoas que estavam ali, mas para as famílias que ali habitavam, a família do povo de Deus. A palavra que nós lemos aqui, o pequeno trecho do capítulo 4, é quando Neemias já estava, juntamente com o povo que estava em Jerusalém, já estava reconstruindo os muros, já estava pela metade, e o povo realmente estava ali empenhado em reconstruir os muros, estavam reanimando as suas almas, as famílias estavam trabalhando. Eles começaram a perceber que a situação que eles estavam, uma situação de opróbrio, uma situação de pobreza, não precisava ser determinante para a vida deles. Aquilo poderia ser transformado, aquela situação poderia ser mudada. E aí, o que acontece? Eles estão trabalhando, eles estão felizes, eles estão animados, mas de repente, dois inimigos do povo de Deus, Sambalate e Tobias, eles se levantam com inveja, eles se levantam com um intento mau, e eles estavam realmente determinados a fazerem com que a obra fosse parada. É assim que acontece com a nossa vida. Quando nós conseguimos detectar algumas situações difíceis que estamos passando em família, quando nós começamos a perceber que a nossa família precisa realmente de um renovo espiritual, de uma mudança de comportamento, e nós começamos a tomar uma atitude diante de Deus, de reconstrução, de mudança, de transformação, os inimigos se levantam. Os inimigos do povo de Deus, o próprio diabo se levanta contra a nossa casa, contra a nossa família. E isso é muito importante, eu e você prestarmos bastante atenção, porque aquilo que aconteceu lá no passado com Neemias, o que aconteceu com o povo de Israel, de Jerusalém, acontece hoje conosco. Satanás, ele tem como intuito destruir a família. A cada dia, meu amado irmão, minha amada irmã, a nossa família é atacada. Como eu escrevi hoje no devocional, o Satanás diuturnamente ataca a nossa família, tenta destruir. Enquanto nós estamos dormindo, ele está planejando uma forma de desviar os nossos filhos do caminho do Senhor. Enquanto estamos trabalhando, Satanás está fazendo com que, de alguma forma, eu venha perder a minha fé. Enquanto eu busco ao Senhor, enquanto eu estou na igreja trabalhando na obra, no reino de Deus, Satanás está arquitetando uma forma de trazer confusão dentro da minha casa, dentro da minha família. E é assim mesmo. Não tem nada que possamos fazer para impedir o ataque do inimigo. Não há nada que possamos fazer para que Satanás não intente algo. Mas nós podemos fazer muito, realmente, para impedir que o seu intento, o intento de Satanás, tenha realmente efetividade na nossa vida. Nós realmente temos a nosso favor o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, que nos protege e nos guarda. Nós temos a nosso favor a palavra de Deus, nós temos a nosso favor o poder da oração, nós temos a nosso favor o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, se por um lado
como aconteceu lá em Jerusalém, na época de Neemias, enquanto o povo de Deus estava trabalhando para reconstruir os muros, para fazer uma faxina em Jerusalém, tornar novamente aquele lugar habitável, um lugar agradável, onde as famílias gostariam de habitar, de morar. Enquanto eles estavam fazendo aquilo com alegria, com determinação, enquanto eles estavam projetando um futuro novo, diferente, um futuro extraordinário, inimigos se levantaram. Satanás toca no coração de dois homens para arquitetarem um projeto de destruição do povo de Deus, destruição das famílias. Não pense, meu amado irmão, que Satanás ele quer te destruir simplesmente porque ele te odeia. Na verdade, Satanás não está nem aí para mim e para você. Satanás não está nem aí para a minha família. Nós somos nada para ele. Mas por que ele nos ataca? Porque toda vez que Satanás tenta nos atacar, ou arquiteta um plano para destruir o meu casamento, a minha casa, a minha família, desviar os meus filhos do caminho do Senhor, o projeto dele é atingir a Deus, a glória de Deus, ele fazer com que a igreja do Senhor não avance. O objetivo dele em nos destruir é fazer com que o reino de Deus fique parado, que a igreja do Senhor fique envergonhada. Por isso, meu amado irmão, a nossa luta, como diz o apóstolo Paulo, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra principados e dominadores desses séculos. É bom que eu e você saibamos disso. Essa é a grande verdade. Mas olha só o que acontece. Neemias, ele fica sabendo que aqueles dois homens que odiavam o povo de Deus, aqueles homens que detestavam a ideia de saber que o povo de Deus, o povo de Jerusalém, poderia ter uma vida agora plena, poderiam agora habitar numa cidade limpa, bonita, com os muros erguidos. A ideia de Jerusalém se tornar aquilo que ela tinha sido há quase 100 anos atrás, era para aqueles dois homens uma ideia odiável. E eles determinaram no coração destruir as famílias. Olha só, eles determinaram entrar em Jerusalém sorrateiramente e de forma que as famílias, os trabalhadores não pudessem perceber a presença deles, e assim eles iam destruir, matar e exterminar o povo que estava em Jerusalém. É assim que Satanás quer fazer com minha vida e com a sua vida. É isso que o diabo quer fazer com a minha casa, com a sua casa, meu amado irmão. Satanás vem para roubar, matar e destruir. Não pense que ele vem fazer outra coisa qualquer. Nós não podemos negociar com o diabo. Nós não podemos ficar nenhum só instante despercebido dessa realidade espiritual. Por isso, Neemias, quando ficou sabendo dessa astúcia, desse planejamento destrutivo do inimigo, ele tomou logo uma atitude. E eu creio que nós precisamos tomar atitude como Neemias tomou. A Neemias ficou sabendo que realmente a qualquer momento Jerusalém poderia ser atacada, mas naquele momento Jerusalém ainda estava bem desprotegido, porque os muros estavam reconstruídos pela metade. Então o que ia acontecer? Facilmente o inimigo ia passar sobre o muro, e ele precisou de tomar algumas atitudes, tomar algumas decisões. Meu amado irmão, nós precisamos diante de Deus, diante dessa realidade, sabemos de todo o perigo que a nossa família corre a cada instante, a cada momento. Satanás tentando esfriar a nossa fé, e quantas famílias já estão naufragando na fé. Você que está agora participando do culto, você que está me ouvindo, você sabe se nesses 2 anos, quase 2 anos de pandemia, se você como família, você, a sua casa,
estão mais próximos de Deus, mais cheios do Senhor, mais cheios do poder de Deus, ou estão com a fé fria, estão afastados do Senhor. Preste muita atenção, Neemias percebeu que a obra estava sendo feita. A primeira decisão de Neemias foi realmente reconstruir as defesas de Jerusalém. As defesas de Jerusalém, os muros precisavam ser reconstruídos, as portas deveriam ser colocadas nos seus locais devidos para que o inimigo não pudesse entrar. Aí, meu irmão, Neemias começou a fechar as brechas dos muros, aqueles buracos que existiam no muro, onde o inimigo podia entrar. Eu e você precisamos olhar para a nossa família, para a nossa casa, para a nossa realidade, e não fecharmos os olhos para a realidade. Muitas famílias estão sobrevivendo angustiosamente dramas terríveis, porque convivem com um elefante branco enorme na sala da casa e fingem que não vê nada. Muitas famílias convivem com problemas há décadas, muitos casamentos tristes, casamentos terríveis. Esse casal vive junto há muitos anos, porque dizem que são crentes, e porque são crentes não podem separar, divorciarem, mas envergonham a Deus, envergonham o Evangelho de viver um casamento desgraçado, triste, muito aquém da verdade do Evangelho. Isso tudo porque, primeiro, a dureza do coração. É a dureza do coração. Quem sabe, uma das brechas que você precisa reparar na sua casa, na sua família, é a dureza do seu coração. Quantas famílias vivem sofrimentos terríveis entre os seus entes queridos, porque são duros de coração, são duros para mudar de comportamento, são duros para pedir perdão, são duros para não reconhecerem as suas falhas, e aí vivem de forma terrível, abrem uma brecha enorme, e preste atenção, Satanás entrará por essa brecha. O que acontece? Neemias, ele repara todas as brechas, ele está levantando o muro, ele quer rapidamente trazer proteção. Meu irmão, aonde precisa proteção na sua família? Em qual local? Em qual ambiente precisa ser reparado as brechas? Você precisa levantar muros de proteção para proteger o seu casamento, proteger os seus filhos, proteger o seu lar, a sua família. Neemias, ele levanta os muros, mas ele sabe que ainda, apesar de estar levantando os muros não estão prontos, e ele sabe que Satanás está tocando no coração dos inimigos do povo de Deus, para exatamente se aproveitarem dos muros que ainda estão pela metade para atacar. Mas aí Neemias, ele toma uma outra decisão, chamou o povo, reuniu todo o povo, não só o povo, mas ele reuniu os líderes, os nobres, os magistrados, ele reuniu todo o povo e disse essa palavra: lembrai-vos do Senhor grande e temível. O que Neemias está falando é o seguinte: irmãos e irmãos, nós estamos fazendo aquilo que está ao nosso alcance. E o que está ao nosso alcance? Fechar os muros. Nós estamos trabalhando incansavelmente para fechar as brechas, para não deixar nenhum buraco, nenhum acesso para o inimigo. Mas nós somos limitados. Por mais que trabalhamos, por mais que edificamos os muros, os inimigos ainda têm a capacidade de invadir. Por isso, nesse momento, nós devemos lembrar do Senhor que é grande e temível. Meu amado irmão, isso nós devemos também tomar como verdade para a nossa vida. Nós precisamos fazer urgentemente
uma análise da nossa casa, do nosso lar, da nossa família, o que precisa ser mudado, o que precisa ser reparado. E eu preciso, na força do Senhor, tomar decisões do que depender de mim, tudo pode ser mudado. Eu realmente quero e me empenho na mudança da minha família, na mudança do meu casamento. Eu quero melhorar o meu comportamento, eu quero fechar as brechas. Mas eu sei que eu ainda, tomando essas decisões, eu sou incapaz, você é incapaz de impedir o ataque do inimigo. Por isso, nesse momento, eu tenho que trazer para a minha vida a realidade de que nós servimos um Deus grande e temível. Aquilo que eu não posso fazer, Deus fará. Eu tenho realmente a incumbência de tomar decisões, de mudar de comportamento, começar a fechar as brechas, levantar os muros de proteção. Mas quem vai nos livrar do mal? Quem vai proteger a minha casa? Quem vai proteger o meu casamento? Quem vai trazer a graça, a paz, a alegria, o contentamento é o Senhor. Quem vai fechar a boca do leão é o Senhor Jesus. Quem vai destruir as artimanhas de Satanás é o Espírito Santo de Deus. Por isso Neemias fala com todo o povo de Israel, com todo o povo que estava em Jerusalém: lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Mas vocês precisam lutar, vocês precisam pelejar. Olha, meu amado irmão, a palavra de Deus sempre nos ensina que precisamos nós, cada um de nós, dependermos totalmente do Senhor. Nós dependemos do Senhor, nós dependemos da força e do poder do Espírito Santo. Mas a palavra de Deus sempre nos ensina que nós precisamos lutar, nós precisamos pelejar. E se tem algo pelo qual nós devemos lutar, é pela nossa casa, pela nossa família. Você tem lutado, você tem pelejado, você tem sido realmente um grande soldado da fé. Você realmente tem travado batalhas espirituais, batalhas em oração por sua casa, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Você tem pelejado, você tem lutado, você tem tirado tempo e mais tempo para ensinar os seus filhos as sagradas escrituras. Você tem obedecido, por exemplo, a ordem da lei do Senhor, que todos nós devemos ensinar os nossos filhos a lei de Deus, a todo instante, a todo momento, seja ao deitar ou levantar, seja ao caminhar pelo caminho. Como você tem feito, como você tem pelejado, como você tem lutado. Dentro da sua casa, você tem ensinado os seus filhos a louvarem ao Senhor, a amarem o Senhor, a amar a igreja do Senhor. Oh, meu amado irmão, você que é membro da nossa igreja sabe disso, porque eu já falei isso 300 vezes. Eu como pai, Flávia como mãe, é claro que nós temos sonhos para os nossos filhos. Claro que nós queremos que os nossos filhos cresçam, façam realmente uma boa faculdade, sejam grandes homens e mulheres de Deus. Nós queremos que João Vitor seja um grande homem, um homem de Deus, a Esté uma grande mulher de Deus, uma grande profissional, o João Vitor um grande profissional. Mas acima de qualquer coisa, nós queremos que os nossos filhos amem ao Senhor, amem a igreja do Senhor. E por que nós queremos isso? Porque nós só estamos aqui nesse mundo porque nós temos o propósito de glorificar a Deus. Não existe outro propósito. Não existe mais nada a fazer nessa vida a não ser glorificar a Deus. Então, tudo que eu faço é para a glória do Senhor. Como eu, como pai, como chefe do meu lar, como pastor, eu não iria me empenhar com todas as minhas forças para fazer com que o Evangelho entrasse no coração dos meus filhos. Como eu, como pastor, como líder da igreja, como marido, como esposo,
não iria influenciar minha esposa, a Flávia, a amar ainda mais o Senhor, a viver para a glória de Deus. Seria loucura, porque eu fui criado para a glória de Deus. Se hoje eu tenho uma família, a minha família foi estabelecida por Cristo Jesus para glorificar o nome de Deus, para trazer glórias ao Senhor. Por isso eu preciso levantar as defesas da minha casa, da minha família. Eu preciso perceber aonde estão os buracos, aonde eu preciso reparar. Mas eu preciso também contar com o poder de Deus. Eu preciso buscar o Senhor. Eu preciso buscar discernimento espiritual. Para quê? Para poder, exatamente no dia mau, no dia do enfrentamento, ser vitorioso. Mas eu preciso pelejar. Eu preciso lutar pela minha família. Eu preciso lutar com todas as minhas forças para que eu não só permaneça casado, mas para que o meu casamento seja um casamento que glorifique a Deus. Porque nada vale permanecer casado se esse casamento não glorifica ao Senhor. Porque às vezes eu posso permanecer casado, eu posso ser religioso, e estar na igreja certinho, as pessoas olharem para mim, eu ter um casamento aos olhos dos outros, perfeito, mas em nada glorificar a Deus. Aí eu posso, no final disso tudo, ir com casamento e tudo mais para o inferno. E por quê? Porque simplesmente eu não busquei glorificar o nome do Senhor. Eu permaneci com o meu coração duro. Eu não busquei mudanças e transformações. O propósito da minha existência, da minha casa, do meu casamento, não foi glorificar a Deus. Então eu não cumpri o meu propósito. Mas olha só, Neemias tinha um propósito. O propósito de Neemias era reconstruir os muros de Jerusalém. O propósito de Neemias e daquele povo que estava ali era trazer ordem ao caos que estava Jerusalém. Templo destruído, entulhos para tudo quanto é lado, um lugar inabitável. Eles iriam agora reorganizar tudo. E para quê? Para que Deus fosse glorificado, para que Jerusalém se tornasse um lugar habitável, para que o templo do Senhor pudesse agora novamente reabrir suas portas para os cultos, e para que todas as nações pudessem olhar para Jerusalém e ver que ali em Jerusalém tinha um Deus vivo. De tal forma que o propósito final de Neemias era trazer a glória de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus tem grandes planos para a minha vida e para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Satanás vai tentar de todas as formas acabar com esse propósito, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. A nós já foi dado o poder do Espírito Santo para poder resistir o dia mau, resistir a Satanás. E nós resistimos Satanás em nome do Senhor Jesus. A nossa casa e a nossa família é do Senhor. Nós fomos comprados e remidos pelo sangue de Cristo para termos uma vida vitoriosa. Por isso, nessa noite, palavra de Neemias: pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Nós não abrimos mão desse projeto de Deus para nós, nossa família. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus te dê autoridade espiritual para realmente causar mudanças e transformações dentro do seu lar, que visam a glória de Deus e uma vida plena. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor nos concede, pela motivação que vem pela Tua palavra, que podemos lutar, podemos pelejar pela nossa casa, pela nossa família, e no poder do Senhor seremos vitoriosos. Que a Tua doce mão esteja sobre nós, que o Teu Espírito esteja convencendo a cada um de nós, ó Deus, naquilo que precisamos mudar,
aquilo que precisa ser reparado, transformado. Faça isso, ó Deus, faça isso na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Tenham uma excelente semana. Domingo estaremos juntos, se Deus quiser. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.